Beleza. Boa tarde, meus amigos. Como é que vocês estão? Finalmente chegou o dia da live. Eu e o meu amigo Lucas Varela vamos falar sobre os jogos entre Flamengo e Avaí. Os 6 confrontos lá do século XX, amistosos, o único jogo oficial entre os dois no século XX, que foi lá em 74. Ixi, a resenha vai ser muito boa. Então deixa eu chamar meu amigo aqui, Lucas Varela. Deixa eu mandar a notificação aqui para ele. Vamos ver se... Lucas, aparece aí. Manda a notificação aí, Lucas. Cadê você, Lucas? Vamos ver se ele vai aparecer. Lucas? Opa! Entrou aqui? Pera aí, deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá. Mandei a notificação para você, Lucas. Opa! Aê, garoto! E aí, parceiro? Beleza? Beleza, e você? Que maravilha, beleza, graças a Deus. Chegou o dia da nossa live, meu parceiro. A resenha vai ser boa. Vambora? Bora! É. Nós vamos falar de E coisa, como eu falar de coisa boa, vamos falar de Avaí, né? falar de Avaí, confrontos históricos entre Avaí, Flamengo, acontecimentos no geral. Pô, a nossa resenha vai ser ótima. Você estudou, João, para falar de Avaí? Cara, eu estudei confrontos assim, é porque eu tenho o almanaque do Flamengo aqui, que consta todos os jogos desde 1912, quando o Flamengo começou a praticar o futebol, porque o Flamengo, na verdade, foi fundado como clube de remo, isso lá em 1895. Sim. Aí, no início dos anos 10 do século XX, aí é que o Flamengo passou a ser clube de futebol. Que ano? Assim, o primeiro jogo que o Flamengo fez de futebol, o Flamengo foi fundado como clube de remo em Sim. 1895. E o primeiro jogo de futebol foi apenas em 1912. Meu Deus, faz tempo então. Faz tempo pra caramba. Eu acho que se bobear, eu acho que nem meus avós eram nascidos aí. Aliás, o meu avô, os meus avós, na verdade, eram já eram nascidos, só eles, mas as minhas avós não. Isso lá em 1912. Mas isso é detalhe. O o Avaí foi fundado 11 anos depois, em 1923. E eu sei, o Avaí foi fundado exatamente no dia 1º de setembro, no dia que o Corinthians fez 13 anos. Isso mesmo, isso mesmo. Tem um amigo Porque o, corintiano. Cori- porque o Corinthians foi fundado em 1910. Isso aí, o Avaí e o Corinthians fazem aniversário no mesmo dia. Uhum, é Agora, a gente verdade. precisa ser sincero que o Avaí é muito maior que o Corinthians, né, João? A gente precisa a gente precisa concordar, eu e tu, a gente precisa concordar com isso, né? É. Sacanagem. Pois é. O Avaí, o maior clube de Santa Catarina. E o Flamengo, o maior do Rio de Janeiro ou o maior do mundo? Ah, atualmente o melhor do Brasil, o melhor da América, tá, é o clube não europeu que figura entre os melhores do mundo atualmente, porque, pô, Me diz uma coisa. E o que vai hum. ser o Flamengo sem o Jorge Jesus? Ah, cara, eu fiquei triste com a saída dele, cara. Só que, tipo assim, ele tá voltando pro país dele e tal. Mas eu fiquei triste com a saída dele. Mas o Flamengo trouxe o Domenech Torrent, que foi auxiliar de ninguém mais, ninguém menos que Guardiola. E vamos
é, vendo o que vai dar. E eu espero muito sucesso aí e tal. Mas assim, Mas você acha que o Jorge Jesus, ele foi completamente responsável pelo sucesso do Flamengo, ou tu acha que o elenco tem mais responsabilidade do que o treinador? os dois juntos. Os É, dois juntos. Os dois juntos. também acho. Também acho. Acho que o elenco do Flamengo é muito bom, né? O elenco do Flamengo é um dos melhores do Brasil, né? Se não o melhor. Tem o elenco mais caro do Brasil atualmente, né? E o que que tu espera do Flamengo para esse ano? Além de campeão carioca, que já foi. Cara, eu espero que conquiste mais, é, assim, que seja campeão brasileiro, que mantenha aquela toda filosofia de jogo implementando. Porque, assim, o Domenech não tem a mesma filosofia do Jorge Jesus, porque a filosofia do Jesus é assim, é posse de bola quando tá com ela no pé, é, marcação adiantada, defesa alta. E o Jorge Jesus soube encaixar as peças direitinho nos devidos lugares, cara. Sim, E eu sim, diria assim que ele saiu do Flamengo pela porta da frente, porque ele deixou um legado muito lindo no Flamengo. Muito lindo, muito lindo. sim. E agora Ele vem o deixou um legado espetacular. teu amigo aí, ó. Teu amigo tá falando que o Domenech é porteiro do Guardiola. Eu nem ligo pra isso. Diego Abrantes. Abraço, Diego. É corintiano ele. Ele era estagiário lá na academia que eu malhava, na Vasco Neto da 111 Norte. Aí, cara, toda vez que o Corinthians ganhava do Flamengo, ele ficava me pentelhando no Face. Mas foram Mas muito. agora não, né? Agora não, porque ele tá vendo que o time dele tá perdendo. Esse o Luiz Claus aí que tá comentando também. É, ele também fica pentelhando cara de futebol. Outro corintiano roxo também. Faz parte, faz Ah, parte, faz parte. Tá, coisa. o Luiz, ele é estagiário até hoje. Que bom, né? Ainda bem, tá empregado, que bom. Ó, o Corinthians ganha sempre do Flamengo. Mas, me diz uma coisa. Cala a É, boca, Diego. deixa pra lá, Diego, para. deixa pra lá, deixa pra lá. A live aqui é Deixa pra lá. A live live aqui é para falar sobre Flamengo e Havaí. time grande, vamos falar de time grande, vamos falar de Avaí, vamos falar de Flamengo, né? Isso aí. Mesma coisa, você foi no último jogo do Flamengo aí em Brasília, né? Uhum. Como é que foi? Contra o Atlético Paranaense, Ah, que a você gente ganhou de 3-0 na final da Supercopa do Brasil. ganharam do Avaí também, né? Aí em Brasília. Mas foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, que eu vou chegar nesse ponto aí. Isso. E a primeira vez que Flamengo e Havaí se enfrentaram foi em 1961, com vitória do Flamengo por 3-0. E eu acho que o jogo foi naquele pequeno estádio do Havaí, onde é localizado hoje o Beira-Mar Shopping. Me desculpe se eu estiver equivocado, pode me corrigir. Isso mesmo. Isso mesmo. O famoso Campo da Liga. Aqui em Florianópolis ele é conhecido como Campo da Liga, porque era a casa do Avaí, mas a Federação Catarinense mandava vários jogos ali. O campo era da Liga e aí o Avaí mandava os jogos ali. E aí, Uhum. só nos anos 70, a ressacada foi construída, e aí a gente deixou de jogar no campo da Liga e foi para a ressacada, né? E, e aí ficou o Beira-Mar Shopping, né? Uhum. Você foi na ressacada, né, João? Foi. É um estádio muito bonito, por sinal. Eu fui assistir o jogo Havaí e Fluminense lá. Fui com vocês, né, pô? Eu, Ah, você, a Marília. Dia 1º de dezembro de sim, 2019. sim. Havaí O, e Fluminense. o 1-1, né? Foi.
que o Fluminense fez o primeiro gol e o Avaí empatou com um gol de pênalti no final, que no primeiro pênalti o acusaram que o goleiro do Fluminense se E adiantou lá na cobrança, aí depois teve que voltar. E depois da segunda cobrança o Avaí fez o gol de empate. quem que fez o gol mesmo? Eu não Ih, lembro. rapaz, agora, Eu, agora eu não tô lembrado do nome do jogador que fez o gol de pênalti. deixa eu ver que eu já vou te dizer aqui, ó. Foi o João Paulo, que tá na Ponte Preta hoje. Uhum, Inclusive, tu viu o Ponte Preta e Santos? uhum. O João Paulo, que fez o terceiro gol, um golaço de fora da área. Não sei se tu chegou a ver, jogava no Avaí. Ele que fez o gol Cara, foi um golaço mesmo. Que ele deu um corte assim e bateu de canhota lá no canto. Foi um golaço, cara. Um golaço. sim, sim, golaço. E tu já viu alguma vez algum jogo do Flamengo no Maracanã? Flamengo e Avaí? Do Flamengo, não. Eu nunca vi jogo do Flamengo no Maracanã. Eu só fui uma vez no Maracanã quando eu. Pro jogo das Estrelas de 2015, organizado pelo Zico, entendeu? Foi a minha única vez no Maracanã. É porque na época eu trabalhava na Real Expresso, que é uma empresa de ônibus, entendeu? Aí, beleza. Aí eu saí daqui de Brasília, eu fui de ônibus, inclusive, né? Porque eu trabalhava na Real Expresso, eu fui pela Útil. É porque a Útil e a Real Expresso trabalham juntas. Sim, Aí o que que acontece? Aí eu comprei a passagem para o dia 25 de dezembro. Assim, eu saí de Brasília umas 15 para as 9 da noite. Eu já estava pensando isso comigo. Eu falei, cara, jogo das estrelas do Zico, já que eu estou trabalhando na Real Express, eu falei, cara, vou comprar passagem de ônibus e se embora. e aí fosse. Aí fui. Aí, olha só, saí de Brasília por volta de 15 para as 9 da noite, 8h45 da noite, do dia 25 de dezembro. Sim, Ok? Beleza. Aí eu encarei 18 horas de ônibus. Aí as paradas antes de chegar no Rio foram Paracatu, Três Marias, Congonhas, se eu não me engano, Congonhas, isso, exatamente. Congonhas que fica lá perto de BH. sim, E Juiz de Fora, porque Juiz de Fora fica pertinho do Rio. Juiz de Fora fica mais perto do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. sim. É pertinho do Rio. Na cara do Aí, gol. aí eu. É. aí, aí eu cheguei no Rio 3 horas da tarde, é, do dia 26 de dezembro, lógico, né? 18 horas de viagem. Aí meu melhor amigo lá, o Marcos Vinícius, Scooby, Sim, gente boa beça, né? Flamenguista roxo também. Aí ele foi me buscar lá na rodoviária, ok? sim. Aí eu deixei minhas coisas lá na casa da avó dele, ou então na casa de uma prima dele em Ipanema. Aí depois nós fomos. A Carol Reis falando aqui, nossa, que memória boa é essa? Beijo, Carol! Tá, beleza. Aí eu cheguei no Rio, deixei minhas coisas ou na casa da avó dele no Maracanã, porque o apartamento da avó desse meu amigo fica assim. Fica aqui na Avenida Paula Souza, a 300 metros do estádio do Maracanã. Entendeu? Sim, Aí tá, deixei minhas coisas lá, aí depois nós fomos assim para um boteco que fica lá de frente para o apartamento da prima dele, que fica lá em Ipanema, que fica na rua Barão da Torre, e a gente parou num boteco chamado Bunda de Fora, que inclusive fica do lado de um boteco chamado Torre do Barão. Porque o Boteco Torre do Barão, aqui está o Boteco Torre do Barão, certo? sim, É só você atravessar a rua, você está no apartamento da prima desse meu amigo. sim. Só atravessar a rua. 10 metros. Que isso. Aí, beleza, o boteco. Aí depois a gente foi pra praia, curtir uma praia lá em Ipanema.
A gente ficou na praia, Lucas, até 9h30 da noite. 9h30 da noite. A gente curtindo uma praia lá em Ipanema. Bom demais, cara. Saudade desse, Aí, oi? saudade desse dia. Cara, demais, velho. Cara, essa viagem pro Rio durou menos de 48 horas. Mas eu fiz coisa pra cachorro nesse período todo. Aí deixa eu chegar lá, beleza. Aí a gente saiu da praia 9h30 da noite, aí a gente foi lá pra casa da prima dele se arrumar, porque depois a gente foi pra uma festa lá no hotel, lá em Copacabana, lá no hotel chamado Pestana. Uma festa assim, praticamente 0800. Aí a gente foi, eu, esse meu amigo, uma prima dele, que é irmã dessa que mora lá em Ipanema, e essa prima dele mora com a avó no Maracanã, entendeu? Porque o Maracanã fica assim, colado com a Tijuca lá na Zona Norte, Ah, entendeu? Beleza. sim. Aí a gente curtindo a festa lá no hotel Pestana, lá em Ipanema. Aí depois a gente foi dormir lá na casa da prima na prima dele lá em Ipanema. Beleza. Aí a gente acordou, aí a gente ficou passeando por Ipanema, Leblon. Aí adivinha, cara, pra onde que esse meu amigo tava me levando? Maraca. Pra sede do Flamengo, lá na Gávea. A gente foi a pé, inclusive, a gente, assim, saiu da casa da prima dele, a gente, inclusive, foi a pé, porque é tudo pertinho, né? Porque aí a gente passou naquela chamada Lagoa, Lagoa não, um chamado canal Jardim de Alá. É porque o canal Jardim de Alá é um canal que separa Ipanema do Leblon, entendeu? Aí a gente passou por lá, é porque a sede do Flamengo fica lá naquela região da Gávea, Lagoa, Rodrigo de Freitas e Leblon. É porque a sede do Flamengo fica assim, de frente para Lagoa Rodrigo de Freitas. Fui na sede do Flamengo. Sacou? Hã? Eu já fui na sede do Flamengo. Já? Já, bonita, é legal lá. É na beira da lagoa, né? Sim, sim. Aí a gente, cara, e eu curtindo demais aquela sede do Flamengo. Aí eu liguei pra minha mãe assim, todo empolgado. Nossa, cara, imagina a emoção, cara, de você conhecer a sede do seu clube, de coração. E aí foram pro Maraca depois? Vou chegar lá, vou chegar lá. Aí a gente ficou passeando lá pela Zona Sul, Ipanema, e a gente foi lá passeando por Copacabana, a gente, inclusive, a gente tirou foto, inclusive, lá em cima da Pedra do Arpoador, que fica entre Copa e Ipa. Eu tirei foto, inclusive, em cima da pedra, e a gente ficou Verdade. passeando lá pela Zona Sul. Aí depois a gente foi lá pra casa da avó dele, desse meu amigo, lá no Maracanã, entendeu? Sim. Pra gente se arrumar para ir pro jogo lá no Maracanã e tal. Aí a gente se arrumou, beleza, fomos lá pro Maracanã assistir o jogo das estrelas do Zico no Maracanã, ok? Cara, foi muito maneiro, cara. Foi joia, joia, O Zico, joia. o Zico fez gol? Cara, eu não me lembro se ele fez gol nessa partida, mas ele chutou um pênalti na trave, cara. Mas enfim, cara, ele tá perdoado até porque ele é ídolo e tal. Sim. Mas é aquele negócio, mesmo agora com mais de 60 anos, ele nunca perde a majestade, nunca. Ele joga muito até hoje. Joga muito, né? Me diz uma coisa. A Ma... A Diga. Maria ó, mandou um coraçãozinho pra Marília esse. entrou agora. Beijo, Mar! Beijo, lá. Eu posso mandar beijo também, né? Lógico, né, Ah, pô? Até porque ô, João, vocês formam um casal bonito, né? Fala, Lucas. me diz uma coisa. Hum. Vandinho, você lembra do Vandinho? Vandinho? É.
Você Que lembra? Vandinho? Do Avaí? É, o Flamengo. Rapaz. Você lembra que o Flamengo A Marília comentando aqui. O John passou até gel. Eu caprichei no visual aqui. e Rapaz, agora eu não tô ligando o nome à pessoa. Vandinho passou no Avaí, fez 34 gols, foi o artilheiro do ano. Não sei se você lembra que naquela época tinha o artilheiro do ano, Uhum. goleador do ano, o Flamengo contratou ele. Tu não lembra? Ah, cara, o Vandinho, assim, eu não tô lembrado dele no Flamengo. Não tô ligado agora o nome à pessoa. Depois eu vou dar uma pesquisada aí. O Kleber Santana, tu lembra, né? Kleber Santana eu lembro. Que Deus o tenha. E foi pro Flamengo, lembra, né? Lembro. Inclusive, eu já assisti um jogo ao vivo dele lá em Goiânia em 2012, no Flamengo e Atlético Goianiense, 2012. Jogava, e aí ele tava jogando pelo Flamengo? Peraí, tem gente. Qual o histórico de Avaí e Flamengo? Vitórias. Vou chegar lá, Má, vou chegar lá. Assim, o Kleber Santana eu lembro. Agora recapitula, voltando à fita. Você viu o jogo do Kleber Santana pelo Flamengo em 2012? Ao vivo. Assim, lógico que eu já vi Quais várias jogos, vezes na televisão, mas eu já vi ao vivo em quais jogos do Goiânia em 2012. Flamengo? Oi? Quais jogos tu já viu ao vivo do Flamengo? Ah, cara, a lista é imensa. Eu já fui em 2007, Flamengo e Goiás. No Maraca? É, Não, Goiânia. Eu já vi 2 jogos do Flamengo no Maracanã. Dois? Já vi Flamengo e Bahia. Hum. 2 gols do Obina, se eu não me engano. E já vi também, se eu não me engano, Flamengo Então foi Maracanã antigo. Maracanã. Não, foi o primeiro. Foi a inauguração, se eu não me engano, os primeiros jogos do Maracanã novo. Maracanã novo agora, remodelado? Não foi o. Não é. Ah, a remodelação para o PAN de 2007, sem a Isso, geral. isso aí, isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Flamengo e Bahia. Maraca. Vou ver aqui, deixa eu pesquisar. Eu vi e também Uhum. vi Flamengo e Sport, gol daquele. Como é que é o nome dele? É o Brocador. Como é que era aqui? Depois ele jogou no Sport também. Hernani. 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 Gol do Hernani Brocador. Ah, então deve ter sido em 2012 ou 2013. Vi No dois Maracanã novo, né? novo daí. Novo o Maracanã da Ah, então Copa. deve ter sido em 2013. Isso. O Maracanã da Copa do Mundo. Eu também, Deve ter eu sido em também vi o gol 2013. do Maracanã da Copa América. Eu vi Chile e Uruguai. Copa América do ano passado. O Uruguai ganhou de 1-0. 1-0, gol do Cavani. Sim, sim. Aí voltando assim aos jogos entre Flamengo e Avaí. O segundo jogo entre eles foi em 1967. 6 anos, Vitória do Flamengo. Oi? 6 anos depois. 6 anos depois. O Flamengo venceu por 4-2. 4-2, no Adolfo Konder, né? Deve ter sido lá Isso. naquele estádio do Avaí. E a primeira vez que eles se enfrentaram no jogo oficial foi 7 anos depois, em 1974. E o Pela jogo foi pelo Campeonato Brasileiro. da Série A. E foi a primeira vez que o Avaí disputou a Série A na história. A primeira vez que o Avaí disputou a Série A foi em 74. Uhum. E aí Aí, depois a gente voltou para a Série A somente em 2009. uhum, vou chegar lá, vou chegar lá. Aí foi o único confronto oficial do século XX, foi esse jogo de 74 que o Flamengo ganhou de 1-0, com o gol marcado por um cara chamado Arthur Antunes Coimbra. Não sei quem O é. Zico. Ah, O Zico, ainda novo, estava começando a carreira. O gol foi dele. E esse Hum. jogo, ele aconteceu no Orlando Scarpelli.
Exatamente. Por quê? Porque o estádio do Avaí, na época, não tinha condição assim de receber o jogo de Tinha. Campeonato Brasileiro na época. Por isso que o jogo, esse de 1974 no Campeonato Brasileiro, foi no estádio Orlando Scarpelli, o estádio do maior rival do Avaí, que no caso o Figueirense. É o famoso Chiqueirão. É, Ai, ai, é verdade. é o famoso salão de festas do Avaí. Quando a gente quer Ah, fazer, eu não. vai fazer festa Eu, lá. eu não fui pro Orlando Scarpelli, então não. Não perdeu nada. É. Ô, João, Aí, beleza. e quando é que foi a primeira vitória do Avaí contra o Flamengo? Você lembra? Vou chegar lá, vou Eu chegar tô lá, vou chegar curioso, lá. Cara, eu vou chegar lá. A primeira vitória do Avaí sobre o Flamengo e ainda tem uma história para te contar. tô- Quando o pós-jogo que aconteceu. Vou contar, espera aí. Aí, depois desse confronto de 1974, que o Flamengo ganhou de 1-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série A, gol do Zico, o jogo foi no Orlando Scarpelli. Em 1987, o ano que eu nasci, foi a primeira vez que Flamengo e Avaí se enfrentaram na ressacada. Ah, Porque a ressacada, porque a ressacada foi inaugurada em 1983. isso aí. Isso aí. A ressacada ela começou a ser feita nos anos 70 e foi inaugurada Uhum. em 83. E, Hum. e tem uma coisa dolorida que a ressacada ela foi inaugurada no jogo Avaí-Vasco Uhum. e o Vasco ganhou de 6-1. Uhum. Mas Uhum. no ano de 2015, se eu não me engano, pela Uhum. Série B do Campeonato Brasileiro, eu acho que 2015. Não, 2015, não foi 2015 não, porque em 2015 o Avaí estava na Série A. Então, 2016, É, outro, deve ter sido. hoje eu não vou lembrar agora, eu vou pesquisar, o Avaí ganhou de 5-1 do Vasco em São Januário. Eu lembro, não foi 5-1 não, foi 5-0. Eu lembro. Eu acho que foi em 2016 que o Avaí ganhou de 5-0 do Vasco e dentro de São Não, Januário. Eu lembro, eu ó, lembro. 30, a data exata é 30 de 8 de 2014. Foi 2014, eu lembro. Aí a gente pagou o 6-1 da inauguração da ressacada. O Vasco ganhou de 6-1 do Avaí na inauguração da ressacada. E o Avaí deu troco dentro do chiqueiro de São Aí, Januário. Com todo respeito aos meus amigos vascaínos. tá empatado agora. Metemos 5-0 no Vasco lá. Tá, e aí, quando é Eu que nós, lembro. quando é que nós vamos chegar na primeira vitória do Avaí? Calma, vou chegar lá. Aí depois eles se enfrentaram em 1994, no outro amistoso, vitória por 2-0. O jogo foi na ressacada. O Flamengo ganhou de 2-0. O Até aí último nunca tinha ganho do Flamengo. Não. Nos 6 confrontos do século XX, o último nos anos do ano que foi no ano de 2000, o Flamengo ganhou de 3-2. Assim, os 6 jogos do século XX foram 6 vitórias do Flamengo, sendo 5 amistosos e esse único jogo oficial em 1974. O jogo de 2000, obviamente, que foi na ressacada, assim como o de 94 também. O 94 foi 2-0 para o Flamengo. Em 2000 foi 3-2. Em Aí vamos chegar em 2009, 2009. ok? Primeiro, 2009. primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Foi segundo. É, É porque no primeiro turno o Flamengo perdeu para o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte por 2-0. Aí depois da segunda rodada foi Flamengo e Avaí no Maracanã, que foi isso. empate de 0-0. 0-0. Primeiro turno, 0-0. Certo? É, no primeiro turno, segunda rodada. Primeiro turno, segunda rodada.
primeiro turno, segunda rodada, Campeonato Brasileiro de 2009. Foi o primeiro jogo entre Flamengo e Avaí no Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Primeiro jogo do Avaí contra o Flamengo no No Rio de Maracanã Janeiro. No Rio de Janeiro. na história. Na história. Porque os 6 0 a jogos 0. anteriores, foi 0-0. A torcida do Avaí, Aí, a torcida do Avaí invadiu o Maracanã, lotou o espaço. é. Lembra? Esse detalhe eu não lembro. Foi 0-0 o jogo. Eu sei que foi 0-0. Sim, é porque pra ti não era inesquecível, mas pra mim era. Né? Imagina, É. meu time foi jogar com o Flamengo, todo poderoso Flamengo, né? Que o Flamengo sempre foi. Só que na época o Flamengo não estava assim bom das pernas, não. Uai, Porque o mas Flamengo começou mal o campeonato. Porque o Flamengo começou mal o campeonato, aí depois daquela derrota que 3-0, que depois vou chegar lá, aí o Flamengo arrancou para o título em 2009. deixa eu te mostrar uma coisa aqui, olha só. Olha ali. Mostre. Olha a torcida do Avaí no Maraca. Nossa. Foi 2009. 2009. O jogo foi 0-0. Rapaz! Pensa, Que isso, mano! eu lembro que a galera saía de Floripa de ônibus, de carro, avião. Pensa, a galera foi toda para o Rio de Janeiro, chegou no Rio, faltou ingresso, Ah. aí a diretoria do Fla abriu um pouco mais. Pensa na festa. Já pensou, cara, o Avaí voltando para a primeira divisão depois de anos e anos frequentando divisões inferiores? É porque o Avaí, se eu não me engano, ele foi para a Série A em 2009 como vice-campeão da Série B em 2008, porque o campeão da Série B em 2008 foi o Corinthians. Exatamente. Exatamente. Aí, beleza, vamos chegar no 3-0 pro Avaí. A primeira vitória do Avaí em cima do Flamengo. Foi em agosto de 2009. O jogo foi na ressacada. O Avaí ganhou de 3-0. Coisa Aí linda. deixa eu contar essa história. Tem Cara, eu vou. história boa nesse jogo. Você Mas foi nesse jogo? Oi? conta a tua história. Cara, eu não vi o jogo direito. Porque o que acontece nesse dia? Nesse dia, eu fui correr de kart com meu irmão mais novo. Eu fui com meu irmão e minha mãe lá pro Carreira Kart, que fica lá no Parque da Cidade. E acabou que a gente correu de kart e tal. Eu acho que inclusive eu ganhei a bateria e meu irmão chegou em terceiro. Foi, exatamente. Aí, beleza. Aí, quando eu cheguei em casa, o jogo ainda estava rolando. Agora, eu não me lembro se o jogo estava 2-0 ou então se o Avaí. Ou então se já estava 3-0 ou então estava 2-0 e depois o Avaí fez outro gol. Eu cheguei, o jogo estava rolando já no segundo tempo. E o Flamengo apanhando feio do Avaí. Feio, feio, feio. Porque Ela, foi a partir daí que o Flamengo tomou a vergonha na cara e arrancou para o título. E o resto é história. Fala, Lucas. isso que eu ia falar. Naquela ocasião, inclusive, o Flamengo não vinha bem no campeonato. Não, não, não. Tava lá embaixo na tabela. Isso. E aí o Avaí foi a segunda rodada do segundo turno Exatamente. e, e aí o Avaí ganhou de 3-0. 3-0. Naquele ano de 2009, a melhor colocação de um time catarinense no Campeonato Brasileiro da Série A é do Avaí naquele ano. Uhum. Naquele ano que o Flamengo, inclusive, Foi, foi campeão, né? o Avaí ficou entre os 10, né? Se eu não me O Avaí engano, ficou em. naquele ano. Oi? Sexto. Ficou sexto, sexto. Se fosse nos dias de hoje, a gente tinha pego Libertadores, né? Exatamente. Se fosse nos dias Porque hoje, anteriores. hoje Libertadores é os seis primeiros colocados, né? Uhum. Imagina, a gente poderia ter pego Libertadores e aí, se fosse assim, o Avaí teria ido pela primeira vez na história para Libertadores. Aí, olha, deixa eu contar o que aconteceu
após o jogo. O jogo terminou, eu fiquei, gente do céu, cara, como é que pode isso, cara? O Flamengo aprende 3-0 do Avaí na ressacada. Aí eu tentando esfriar a cabeça, aí chegou assim, 11 e pouco da noite, aí eu deitei na minha cama, assim, deitei minha cabeça no travesseiro, para esfriar minha cabeça, deitar minha cabeça no travesseiro, tentar esquecer um pouco essa derrota, porque eu estava assim muito chateado por conta da derrota feia por 3-0 isso para o Avaí. Sim. Aí o que que acontece? 11 e pouco da noite, 11 e tanto da noite, quase meia-noite, aí o que que aconteceu? Meu telefone toca. Quem foi que me ligou? Ma- Adivinha? Hã? Marília. A danada da sua namorada, exatamente. A danada dessa Marília, ela me ligou. Ela me ligou assim, 11 tanto da noite, quase meia-noite, que a gente se conhece desde 2007, né? Porque ela sabe que, assim, ela podia ter pensado assim, cara, o João deve estar muito bravo com a derrota, mas mesmo assim, deixa eu ligar nele lá, porque eu sei que ele não vai apelar comigo, que ele não apela comigo. Aí a Marília me ligou quase meia-noite após o jogo, aí ela me deu aquela zoadinha, aí a gente ficou conversando um pouco. Eu acho que a gente ficou assim, conversando por telefone antes de eu dormir, assim, tudo escuro aqui no quarto eu falando com ela no telefone, aí a gente conversando, ela me deu aquela zoada de leve, aí a gente ficou conversando por uns quase 10 minutos. Para você ver, para você ver, eu de cabeça inchada por conta da derrota e essa danada dessa sua namorada me ligando quase meia-noite, cara, para falar do jogo, cara. É justo, quase depois de quase 90 anos jogando com o Flamengo, né? 60 mais ou menos, a gente ter ganho do jogo, tem que dar uma zoada, né? Não, sim. Mas é como eu falei, a Marília deve ter pensado assim, pô, o João deve estar assim, com a cabeça muito inchada após a derrota, mas mesmo assim eu vou ligar para ele porque eu sei que ele não vai apelar comigo e blá blá blá. É essa a história desse pós-jogo, Avaí 3, Flamengo 0 no segundo turno do Brasileirão do segundo turno, segunda rodada do Brasileirão de 2009, que foi a Era rodada de número 21. a primeira vitória do Avaí. Em cima do Flamengo na história. E aí, Aí, beleza. Hum, depois a gente vai para 2009. Não, 2010. 2010. 2010. O nosso primeiro Obviamente. é o nosso primeiro. Ah, não, é o nosso segundo ponto, né? No Rio de Janeiro, né? É o nosso segundo É, jogo no Rio de Janeiro e é o segundo empate. foi 1-1. O Flamengo fez o gol no primeiro tempo e depois o Avaí empatou. Foi 1-1 o jogo. Se eu não me engano, esse gol de empate do Avaí, se eu não me engano, um gol de falta do zagueiro. Eu acho que foi. Se eu não me engano, um gol de falta do zagueiro Gabriel ou do Augusto, eu não estou bem lembrado agora, mas uma pancada de fora da área, 1-1, e a gente continuaria sem perder no Rio de Janeiro, certo? Certo. De certa maneira, a gente. Certo. Pois é, cara. Segundo jogo entre os dois no Rio de Janeiro, segundo empate. E um ali a um. e anotava-se o primeiro gol do Avaí no Maracanã em cima do Flamengo. Exatamente. Exatamente. 2000, E obviamente, o primeiro gol do Flamengo em cima do Avaí no Maracanã, porque foi apenas o segundo jogo entre os dois no Rio. sim, 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 exatamente. Eu estou fazendo uma pesquisa rápida aqui, ó, e Hum, o empate foi 1-1, foi uhum. na décima rodada e o gol do Flamengo foi feito, o gol do Flamengo foi do Vinícius Pacheco, tu lembra? Não tô. Teve um certo dia que eu vi.
o vídeo desses gols aí, agora eu não tô lembrado de como foi o gol do Vinícius Mas Pacheco. o Vinícius Pacheco, ele é um cara da base do, do Flamengo e Uhum, hoje joga, se não me engano, no Volta Redonda uhum. e, e, e ele jogou no Avaí também. Ele tem um acesso pelo Avaí em 2018. Vinícius Pacheco jogou no Avaí e naquela época quem jogava no Flamengo ainda era o Pet. É, o Pet estava nesse time do Flamengo em 2010. Isso. E quem fez o gol foi justamente esse que eu te falei, Gabriel, de falta, no segundo tempo. Foi, porque o primeiro tempo terminou 1-0 para o Flamengo. Aí E o Avaí empatou no segundo. isso. O Avaí empatou os 29 do segundo tempo. Foi. O jogo Aí veio o segundo turno, empate de 2-2. 2-2. E o Flamengo fez 2-0 no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou 2-0 para o Flamengo. Só que eu não vi esse jogo direito, sabe? Eu acho que eu não assisti o jogo. Por quê? É porque nesse dia eu estava na casa do meu tio, lá na Granja do Torto. Sabe o que eu estava assistindo? A final do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino daquele ano, que foi realizado na Itália. E o Brasil ganhou na final de Cuba por 3-0. E eu E lembro exatamente as parciais: 25-14, 25-22, 25-14. tu Aí gosta, por isso que eu não vi. Oi? tu gosta de vôlei? Gosto. Muito. Naquele ano, o Flamengo estava ganhando 2-0 e o Avaí empatou 2-2. Isso, exatamente. Aí o Avaí empatou no segundo tempo. Naquele ano, em Tava- 2010, teve o, o Neymar jogando pelo Santos, lembra? Uhum, Foi a estreia do Neymar jogando pelo Santos. E a uhum, gente, e a gente teve muitos casos. Esse 2-0, o Avaí foi o ano que o Avaí mais empatou na Série A aquele ano. O Avaí teve uhum, 10 empates. Tinha muitos jogos que o Avaí estava ganhando de 1-0, 2-0 e tomava o empate. E teve esse caso também que a gente uhum. acabou empatando com o Flamengo depois de estar perdendo 2-0, né? Isso. Ó, um havaianaço aqui, ó. O Gui Amaral, meu afilhado. Isso aí é a Fala, Gui. Beleza? primeira linhagem, coisa fina isso aí. Esse aí, quando era pequeno, a gente embalava ele cantando o hino do Havaí. É. Bacana. Aí vamos para 2011. Vamos. Ah, quer falar? Primeira rodada do É, Campeonato Brasileiro de 2011. Oi, fala. é da goleada, né? Hã? Tu quer falar é da goleada, né? Calma, primeiro turno, primeira rodada do Brasileirão de 2011. O jogo foi lá em Macaé, que fica lá no norte do estado do Rio. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de tu Fale. ir, nesse ano, é, eu tinha comprado as passagens, porque Uai, oi. o jogo, tá ouvindo, né? Tá. O jogo ia ser no Maracanã. E aí eu tinha comprado as passagens, hotel, para Não, Maracanã não. Maracanã não, porque o Maracanã estava em obra por conta da Copa do Mundo. então não. E se fosse o caso, o jogo ia ser no Engenhão. Não, não. Então foi 2015. 2015. Vai lá que depois eu te conto a história de 2015, não, porque 2015, se eu não me engano, o jogo ia ser no Maracanã e foi, se eu não me engano, para a Arena das Dunas em Natal, eu acho. Foi em Manaus. Não, não. A Arena das Peraí, foi Natal, Natal. o Eu acho jogo. que foi Natal. Manaus ou Natal? Não tô lembrado. Eu acho que foi Manaus. Isso, isso. Tá, mas continua. Beleza. 2011, primeira rodada. Foi a única vez que eu e Barilha assistimos a um jogo entre Flamengo e Avaí juntos. Pois é, aí o jogo rolando, ela chegou aqui com o jogo rolando. Assim, e ela estava a caminho daqui de casa, é porque ela veio com outro, o André Castelhanos. Aí, beleza. Sim. Aí ela me ligou falando, quanto é que tá o jogo? Eu falei, 0-0.
Aí logo na sequência o Flamengo fez o gol, 1-0. Aí a Marília chegou aqui em casa, o jogo já estava um azamento, assim, e ela inclusive veio com aquela camisa do Havaí da Champs, listrada, bonita pra caramba, que inclusive tem o número dela 9 às costas e o nome dela atrás. Isso. Beleza. Aí, aí, aí chegou o segundo tempo, o Flamengo venceu esse jogo por 4-0. Aí chegou aí o segundo e terceiro gols, a Mari. Aí eu fui lá comemorar com a minha mãe, lá no quarto de casal, no quarto dela e tal. Aí depois eu voltei aqui pro meu quarto e fiquei fazendo aquelas dancinhas assim na frente dela e tal. Aí ela chegou aqui pra você, ela me mostrou o dedo do meio pra você. Ficou irritada, ela ficou irritada. É, mas elas, porque a gente se conhece, como eu falei, em 2007, e aí ela, ela sabe Mano, mesmo que eu sou zoeiro, que eu sou da zoeira, meme, blá blá blá, e vamos embora, fala. e aí depois, no segundo turno, a gente deu o troco. Foi 3-2 para Havaí. Gol. Eu fui nesse jogo. Nesse jogo eu estava presente. E nesse jogo, o Ronaldinho Gaúcho fez 2 gols e um deles olímpico. Ah, e o jogo foi com arbitragem polêmica, polêmica, porque um dos gols do Havaí foi mal validado e teve um gol legítimo do Flamengo que foi anulado. Foi nesse? Mas enfim, foi nesse. Foi no segundo turno, na 20ª rodada de Não foi 2011. no 2-1 em 2015, que teve um gol que quem fez o gol foi o Hugo e estava impedido. Na, o Hugo do Havaí? É, Não! Em 2015, olha só o que, que acontece. O segundo gol do Havaí, acho que não foi impedimento, não. Foi bola, evitar bola saiu, a foi saída para da bola e trás. a bola saiu. A bola saiu. Eu lembro desse, eu lembro. Mas assim, ó, nós não vamos ficar discutindo arbitragem, porque assim como o Havaí já Não, não foi, não, 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 não. Exatamente. né? E aí depois a gente chega, daí deixa eu te contar nessa história. 2015, segundo turno, Flamengo e Havaí, 3-0 pro Flamengo na Arena das Dunas. Uhum, Nesse jogo, eu tinha comprado o 2/9. Eu tinha comprado de aniversário de Dia dos Pais pro meu pai, pra gente ir pro Rio uhum, de Janeiro, pra gente ver o uhum, jogo Flamengo e Havaí no Maraca. E uhum, aí chegou lá, o Flamengo vendeu um mando de campo. uhum, Porra, perdi passagem, perdi hotel, perdi ingresso, perdi tudo, João. uhum. Quero confessar que eu fiquei muito chateado com o Flamengo aquele dia, tá? Não vou lhe dizer o que eu falei do Flamengo aquele dia, tá? Ué, desembucha agora, fala! Não, vamos deixar pra lá, vamos seguir pro próximo jogo, que foi em Também. 2017. Aí eles se enfrentaram em 2017. Assim, no primeiro turno o jogo. Os dois jogos de 2017 foi 1-1. Os dois. Os Tanto dois, na eu lembro. ressacada. A ressacada eu não vi. O jogo que eu tava na casa da minha tia. É, assim, eu tava na casa da minha tia, as crianças estavam vendo televisão, aí eu não queria tirar essa liberdade das crianças, das minhas priminhas de segundo grau, de verem os desenhinhos delas, não queria tirar isso delas. Aí, na sequência, eu fui lá para um show 0800 da. Eu não me lembro qual foi o show, foi lá no Parque da Cidade, rapaz. Foi um show 0800 organizado pela Nívea. Sei, Eu não sei. me lembro qual foi o show, A rapaz. Marília Não tô foi, não? lembrado. Aí eu fui com a minha prima, oi? A Marília não foi nesse show? Não, eu acho que não, eu acho que não. Não, ela não estava aqui em Brasília, não. Eu fui com a minha prima.
É porque a Marília voltou para Florianópolis no final de 2014. É porque Sim, ela sim. morou de 2007 até o final de 2014 aqui em Brasília. Uhum. Aí o segundo jogo entre Flamengo e Avaí em 2017, o que é que acontece? O jogo foi 1-1. O jogo foi lá na Ilha do Governador. Isso. Aquela estrutura que o Flamengo fez uma parceria com a Portuguesa Carioca. Aí o que que acontece? Tu mandou os O jogos lá Flamengo, porque a maioria dos jogos em 2017 o Flamengo aí mandou naquela Ilha do Urubu que o Flamengo construiu aquela estrutura naquela parceria que ele fez com a Portuguesa lembro, lembro. Carioca. E Lá na aqui, Ilha do Governador, que fica perto do aeroporto do Galeão. que tinha aquela arquibancada de ferro atrás do gol, né? Isso. Eu acho que o Avaí que fez o primeiro gol no primeiro tempo, aí o Flamengo depois empatou no segundo. Isso. Negócio Isso assim. mesmo, isso mesmo. O Avaí começou ganhando de 1-0 e aí depois o Flamengo Isso. empatou. Aquele ano o Flamengo foi campeão também, né? Não. Em 2017 o campeão foi o Corinthians. Mas o Flamengo tinha um timaço ali também, né? Tava funcionando as coisas, né? O Flamengo chegou a 3 finais em 2017. Venceu o campeonato estadual em cima do Fluminense na final. A gente perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro. E depois, e no final, e lá em dezembro, a gente é, perdeu a final da Copa Sul-Americana para o Independiente. Eu lembro. Pois é, cara. Aí, 2017, apesar de que o Flamengo chegou a 3 finais, eu não gostei muito do ano de 2017, não. Foi um ano de altos e baixos. Tu E o gostou? Foi Flamengo teve. 19, né? Oi? Tu Ah, gostou? 2000. 2019 foi o melhor ano da minha vida de torcedor, sem dúvida nenhuma. E aí em 2019 tu viu o Avaí 0, Flamengo 3 no Mané Garrincha. Exatamente. Isso foi em setembro de 2019. Foi em setembro o jogo, se eu não me Um, engano. um dos E eu me dias lembro. mais tristes da minha vida como torcedor de futebol. Por que você fala isso? Porque o Avaí vendeu um mando de campo pro Flamengo jogar no Mané Garrincha. Eu fiquei muito chateado. Cara, aí. Muito, muito. Essa é uma das coisas, Ah, assim, cara, mas do. Diga. na minha história de torcedor, na minha história de havaiano, essa é uma das coisas mais tristes, né? Nenhuma derrota se compara ao sentimento que eu tive de o Avaí vender um mando de campo pro Flamengo para ir jogar no Mané Garrincha. Olha, mas vendeu o mando de campo assim para arrecadar mais. Mas que foi uma besteira enorme que o Avaí fez. Não De ter importa. vendido, de ter aberto o mando, aberto de jogar no seu estado, na sua cidade, no seu estado, para vir jogar na capital. Não, isso mexe, isso me deixa Foi uma triste. burrada que a torcida que o Avaí. Eu, Uma burrada que a diretoria do Avaí fez. eu fiz na ocasião, eu fiz uma carta o presidente do Avaí, mandei no WhatsApp, mandei no Facebook, enfim, porque essa foi uma das coisas mais tristes assim do meu episódio. Mas, enfim, é tristeza de uns, alegrias de outros, né? Daí, bom que eu fiquei feliz por ti, que daí tu conseguiu ver o jogo do Mengão aí, né? É verdade. E E aí, eu me lembro que. Hã? gol do Renier, né? Lembra? O terceiro, lembro, pô, lógico que eu lembro. Que foi uma troca de passes assim, o Reinier bateu de primeira, chapado. Foi o terceiro gol. O primeiro, se eu não me engano, foi do Pablo Mari. O Arão fez um dos gols também, não me lembro se foi o E Pablo primeiro ou o Mari de segundo. cabeça, no E escanteio. aí o terceiro foi do garoto Reinier. Foi o primeiro gol dele, né? O primeiro gol dele no profissional. E olha, eu não sei se você sabe desse detalhe. O Reinier é daqui de Brasília. Não sabia? É, O Renier foi pro Real Madrid, né? foi. Beleza, 3-0. Aí depois eu fui pro aniversário de uma amiga minha lá no hotel perto, lá do estádio. Fui com camisa do Flamengo e tudo. Isso. Cara, bom demais. Aí, o último jogo entre Flamengo e Avaí, no dia do meu aniversário, Isso. 5 de dezembro do ano Eu- passado. Aí o Flamengo venceu por 6-1.
A Silene Laura dizendo aqui, vamos, 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 Avaí. Boa também, a Silene. A Silene criou o Gui certo, a Silene. Mas assim, eu não vou mentir pra você não, Lucas. Aí o que que acontece? Aí, mas eu fiquei obviamente fiquei feliz com a vitória do Mengão, 6-1, que foi um presente de aniversário que eu ganhei, mas eu fiquei triste pelo Avaí, eu fiquei triste. É, eu também. E aí depois, chegamos no ano de 2020, Flamengo campeão estadual, e o Avaí, Campeão da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. e o Avaí perdeu a Recopa Catarinense e perdeu o Campeonato Estadual. E demitiu o Rodrigo Santana essa semana. Nossa. É porque o Avaí contratou um técnico português no início do ano, só que E aí isso aí. eu esqueci o nome do cara que comandou o. Como? Augusto Inácio. Augusto Inácio, exatamente. Obrigado. E é isso aí. Rapaz, 50. Vamos torcer para que os nossos times tenham um ano de 2020 igual o ano de 2019 do Flamengo, né? Exatamente, cara. João, Rapaz, pode fazer uma 50. pergunta. Tu acredita no título brasileiro do Flamengo no ano de 2020? Assim, lógico que acredito, mas assim, é porque o Campeonato Brasileiro, por conta da pandemia, do Covid e tal, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores vão terminar só em 2021. Mas lógico que acredito nesse título, cara, porque, pô, o Flamengo é um dos favoritos, manteve a base praticamente. Tudo bem que mandou, tudo bem que o Jesus mandou. Olha o João Gabriel falando aqui. Ó. Fala, João! Beijo, meu garoto. E na, Aí, e na Série B, me diz uma coisa, na Série B tu vai torcer para quem? Série B eu vou torcer pro Avaí. E eu diria que o segundo time vai ser a Chape, é porque a Chape está guardada também no meu coração. Eu sei. E a Chapecoense eliminou o Avaí nessa semana. Sim, sim, sim. Tu viu? Pois é. E quanto que foi esse Avaí Chapecoense agora, o último, agora na ressacada? 1-1, 1-1. O primeiro jogo lá em Chapecó foi quanto? 2-0 para a 2 a Chapecoense. 0 para Chape. O Avaí tinha vantagem de jogar em casa, né? E aqui Uhum. em Catarina, dois resultados iguais é pênalti. Então o Avaí tinha que ganhar 2 gols de diferença na ressacada e só conseguiu empatar de 1-1. Uhum. Aí, beleza. Aí você lembra o dia que a gente se conheceu, né? No dia que eu cheguei de Floripa, que eu tava vestido com a camisa da Chapecoense. Lembro, que nós fomos para Juerê tomar um banho de mar, lembra? Sim, lembro, lembro. Eu, É você, porque naquele dia eu tava com a camisa da Chape, é porque foi justamente no dia do aniversário daquele acidente aéreo. isso. Aí o que que eu faço? Aí todo dia 29, Mas depois tu ganhou uma camisa do Avaí. exatamente, tá guardada lá no meu armário, que inclusive eu usei ontem. Eu lembro. Aí o que que acontece? É, Aí eu cheguei de viagem de manhã, no final da manhã, eu tava vestido com a camisa do Avaí, aquela branca ainda que a Marília me deu em 2015. Que é bonito. Aí, linda, 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 linda. Quem jogou com aquela branca? Kleber Santana. Sim, sim, inclusive o número 10 as costas. Aí o que que acontece, Lucas? Aí eu cheguei de viagem, troquei de camisa, troquei a camisa do Avaí pela da Chape para cumprir, ó, 59 minutos de live. E se não der tempo, a gente reinicia e faz outro vídeo Não, aqui. a gente vai. A Marília já tá me chamando aqui, ó. Já tem um monte de coisa pra fazer. Nós vamos. Ué, chama ela! Chama Já tá ela! arrumando as coisas dela aqui. A gente tá na correria, ela tá arrumando as coisas. Quando der 1 hora, nós vamos encerrar. E aí nós continuamos marcando para outro dia. Ah, tá Falta, certo, tá certo. Ó, aí, oi? falta muito tempo para acabar. Ixi, faltou 40 segundos, Então vamos 59,25. começar a fazer a despedida, então. Ah, cara, a nossa live foi maravilhosa, muitas histórias para contar. Eu queria estar falando aqui por bastante mais tempo ainda, mas ainda tem um limite, e Valeu por por enquanto chamar, meu. vamos encerrar.
Você é Um fera. forte. Você é fera também, mora no meu coração. Manda um beijo aí pra Marília. E ó, faltam 9 segundos. Um Um grande abraço. abraço, Lucas. Vamos fazer